Viver com lipedema vai muito além de lidar com um inchaço inconveniente, com a sensação de peso nas pernas. É uma jornada de desconfortos, dores e muitas vezes frustrações. Afinal, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E o exercício físico é um pilar muito importante no alívio dos sintomas e no controle do lipedema, melhorando muito a qualidade de vida de quem tem essa doença. Mas por onde começar? Veja esse vídeo. Olá, é um prazer ter você comigo novamente. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista. Nesse vídeo eu quero te explicar como o exercício pode auxiliar e muito no controle do lipedema, quais são as melhores opções de exercício. Quero desmistificar um pouco sobre exercícios de alta intensidade, baixa intensidade. Quem tem lipedema só pode fazer exercícios de baixa intensidade. Exercícios de alta intensidade inflamam, pioram mais o lipedema. Nós vamos falar sobre esse conteúdo nesse vídeo e como você pode inserir o exercício físico na sua rotina diária. E antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever em meu canal para que você possa ser notificada assim que eu publicar novos vídeos. O que nós encontramos atualmente de indicação sobre exercício físico para pessoas que têm lipedema se restringe a uma orientação para se realizar apenas exercício físico de baixa intensidade ou exercício físico na água. E eu consigo entender por que essas orientações são muito cautelosas, porque nós ainda não temos estudos científicos que foram realizados especificamente em pessoas portadoras de lipedema. O principal receio dos profissionais que indicam exercícios de baixa intensidade, que têm receio do exercício de maior intensidade, se refere à possível inflamação que o exercício físico poderia causar e isso, por sua vez, acarretar um aumento da inflamação no lipedema. Mas eu vou pontuar mais para frente nesse vídeo algumas ressalvas em relação a isso. Vou colocar alguns artigos científicos sobre essa questão da inflamação provocada pelo exercício. E de fato, tudo que nós não queremos no lipedema é aumentar a inflamação. Por quê? O que é o lipedema? Eu já fiz vários outros vídeos falando sobre lipedema. Deixo a indicação para que você assista esses vídeos, caso você ainda não tenha assistido. O lipedema é uma doença inflamatória crônica que vai gerar um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores e às vezes também nos membros superiores, nos braços. Essa gordura não está relacionada ao excesso de peso, ao ganho de peso no geral e não melhora significativamente com uma simples restrição calórica. Exatamente porque a base do lipedema é essa inflamação crônica. Então, simplesmente reduzir o que você come sem tratar, sem resolver essa inflamação, não vai resolver, não vai te ajudar a controlar o lipedema. Além disso, a pessoa que tem lipedema apresenta diminuição da massa muscular, diminuição na quantidade de músculo, diminuição na força muscular, uma facilidade para gerar hematomas, uma sensação de peso nas pernas causada pelo inchaço, pelo edema excessivo. Então é um grande desconforto que acaba por prejudicar não só a aparência física, mas também a funcionalidade, a mobilidade dessas pessoas. E quais seriam os benefícios do exercício regular? Eu falei que a principal questão do lipedema é exatamente essa inflamação crônica. Para a gente tratar, para a gente controlar o lipedema, a gente precisa mandatoriamente, obrigatoriamente reduzir essa inflamação. E o exercício físico é uma das coisas mais anti-inflamatórias que nós temos. Mas eu vou deixar essa parte da inflamação por último, porque é a parte que eu vou dedicar mais tempo, é a parte que eu quero desmistificar um pouco esse receio do exercício enquanto um agente que vai gerar inflamação, que vai piorar a inflamação.
Vamos lá então, quais são esses benefícios? Eu vou listar 10. Primeiro benefício, melhora da circulação sanguínea e linfática. O lipedema está frequentemente associado a problemas na circulação, incluindo uma insuficiência venosa, uma fraqueza dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos ficam com a parede muito fraca. Isso vai facilitar o extravasamento do líquido que está dentro do vaso para fora do vaso, o que vai favorecer o inchaço. E como a gente tem também uma dificuldade na drenagem linfática, esse comprometimento tanto dos vasos quanto do sistema linfático acaba por piorar mais ainda o inchaço, o edema. E o exercício físico, e para esse caso aqui, especialmente as atividades aeróbicas, as atividades cíclicas, como nadar, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, correr, podem melhorar significativamente a circulação sanguínea e linfática. Essa movimentação constante dos músculos durante o exercício ajuda a bombear o sangue e a linfa de volta para o coração. Isso vai ajudar a reduzir o acúmulo de líquidos nos membros inferiores, vai ajudar a diminuir o inchaço, vai ajudar a diminuir a sensação de peso nas pernas. Segundo fator, redução da dor e do desconforto. Pessoas com lipedema frequentemente relatam essa sensação de peso nas pernas, relatam dor e uma sensibilidade muito grande nas áreas afetadas. E o exercício físico libera endorfinas, que são analgésicos naturais do nosso corpo. As endorfinas vão contribuir para uma sensação de bem-estar e alívio da dor. O exercício físico também pode ajudar a dor ao fortalecer os músculos, e isso vai dar um suporte melhor para as articulações. Pessoas que têm lipedema relatam muita dor nos joelhos, nos tornozelos. O fortalecimento muscular dá um suporte melhor para essas articulações. Terceiro fator, controle e redução do peso corporal. Embora o lipedema não seja causado por obesidade, o excesso de peso pode piorar, pode exacerbar os sintomas. Então é muito importante manter um peso corporal saudável. Isso vai ser crucial para minimizar a pressão, para minimizar a dor, o inchaço. Além disso, manter o peso saudável vai ajudar a melhorar a mobilidade geral da pessoa. O exercício físico vai ser uma ferramenta importantíssima para ajudar a controlar esse peso. Além disso, a combinação do exercício físico e uma dieta adequada, a combinação do exercício com uma dieta anti-inflamatória vão ser os dois fatores mais importantes no controle do lipedema. Quarto fator, melhora da saúde mental e emocional. O impacto do lipedema vai muito além do físico, afetando também a saúde mental e emocional das mulheres que têm lipedema. Muitas pacientes relatam sentimentos de frustração, baixa autoestima, depressão devido às alterações na aparência corporal e também às limitações funcionais que essa doença acaba causando. O exercício físico tem benefícios comprovados para a saúde mental. O exercício físico, como eu falei agora há pouco, libera essas endorfinas que auxiliam nessa sensação de bem-estar. Essas endorfinas também vão ajudar a melhorar sintomas como ansiedade, depressão. A prática regular de exercício físico também ajuda a liberar neurotransmissores, sinalizadores dentro do cérebro, como por exemplo a serotonina e a dopamina, que são essenciais para regular o nosso humor, para ajudar a melhorar depressão, estados de humor mais deprimidos. Quinto fator, fortalecimento muscular. Fortalecer músculos pode ajudar a melhorar, a suportar melhor a gordura corporal, o tecido adiposo. Fortalecer músculos vai ajudar a dar esse suporte para as articulações, diminuindo o risco de lesões. Ter mais músculos também vai fazer com que você gaste mais calorias no dia, apenas para manter essa massa muscular, o que vai facilitar o gerenciamento, o controle do peso. Ter mais músculos também vai ajudar
a reduzir a inflamação. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Sexto fator, melhora da mobilidade. Exercícios físicos que aumentam a força muscular podem melhorar a mobilidade e a capacidade de realizar as atividades diárias. E isso vai ser extremamente importante, principalmente para as pessoas mais velhas. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida, vai melhorar a capacidade funcional para que a pessoa consiga ter mais autonomia e independência para realizar as atividades do dia a dia. Sétimo fator, melhora da qualidade do sono. O exercício físico é extremamente importante para ajudar a regular o sono e melhorar a qualidade do sono. Melhorar o sono ajuda a reduzir a inflamação crônica. Oitavo fator, redução do estresse. O exercício físico ajuda a reduzir os níveis de um hormônio chamado de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e quando ele está constantemente elevado, ele dificulta a perda de peso, ele aumenta a inflamação. Então, a redução do estresse também é importante para a gente ter um maior sucesso no controle do lipedema. Nono fator, prevenção das complicações associadas. O lipedema pode levar a várias complicações secundárias, como linfedema secundário, problemas de pele, dificuldades de mobilidade, que podem resultar em quedas, lesões, limitação das atividades do dia a dia. E o exercício físico regular ajuda a prevenir essas complicações. Um corpo mais forte e mais ágil é menos propenso a ter alguma lesão. Décimo fator, redução da inflamação crônica. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o lipedema envolve uma inflamação crônica. O alvo do tratamento para o controle do lipedema é exatamente reduzir essa inflamação crônica e o exercício físico é uma das coisas mais anti-inflamatórias que nós temos. Aqui eu preciso esclarecer duas coisas. A diferença entre treino e treinamento. Treino se refere a uma única sessão de exercício físico. Quando você vai à academia e faz uma aula qualquer, uma aula de ginástica, uma aula de spinning, essa única aula é um treino. Então, o treino é uma única sessão de um exercício físico. O treinamento é um processo que abrange ali a periodização, um programa mais amplo que foi estruturado, que foi desenvolvido para que você desenvolva determinadas capacidades físicas. Essa é a diferença de um treino, de uma única sessão, e de treinamento, o efeito mais amplo, o efeito mais crônico do exercício. Por que eu estou explicando para vocês essa diferença entre treino e treinamento? Porque a gente tem adaptações agudas referentes ao treino e a gente tem também adaptações crônicas referentes ao treinamento. É bem aceito que o treinamento reduz a inflamação. Então, se a gente pensar em meses, em anos, está muito bem estabelecido que o treinamento reduz a inflamação. Mas sobre o treino, sobre esse efeito de uma única sessão, sobre esse efeito agudo, ainda há algumas divergências. Então eu trouxe para vocês algumas evidências científicas para que consigamos refletir sobre esse assunto. E para quem não sabe, além de nutricionista, eu também sou educadora física. A minha primeira graduação, quando eu era novinha, adolescente, foi exatamente em educação física. Então eu consigo falar com um pouquinho de propriedade sobre exercícios físicos também. O dano muscular induzido pelo exercício de alta intensidade, a inflamação que ocorre mediante um exercício de alta intensidade, com a liberação de células do nosso sistema imune para dentro do músculo, e isso parece ocorrer dentro de 48 horas, isso está descrito na literatura. Exercícios de alta intensidade podem inflamar
num primeiro momento, onde a gente tem liberação de algumas células, como neutrófilos e macrófagos, em até 48 horas depois da realização desse treino. E à primeira vista, essas evidências científicas podem funcionar como uma barreira para as pessoas que têm lipedema praticarem exercício físico, particularmente, o exercícios de alta intensidade. E é aqui que eu quero colocar algumas novas atualizações, o que a literatura científica mais recente tem falado em relação a isso. E eu acredito que talvez seja por isso que os profissionais recomendem apenas exercícios de baixa intensidade para quem tem lipedema. Só que se a gente pensa, vou primeiro considerar a presença dessa inflamação. Essa inflamação que pode aparecer em um exercício, em uma sessão aguda, em uma única sessão, em um único treino, é um processo normal que ocorre no corpo humano e isso vai servir para induzir aumento na massa muscular. Como as pessoas que têm lipedema têm diminuição da massa muscular, vai ser extremamente importante que essa pessoa aumente a massa muscular. Para que ela consiga gerar essa adaptação, ela vai precisar passar por um exercício de maior intensidade. Vamos com calma, eu vou discorrendo mais sobre esse conteúdo. Também é importante colocar aqui que essas manifestações, que essa possível inflamação, que esse dano muscular com aumento de células do nosso sistema imune dentro do músculo, com esse aumento da inflamação depois de um único treino, isso pode ser minimizado se esse protocolo de exercício de alta intensidade for introduzido aos poucos, de forma progressiva. Ou seja, se a pessoa começar com níveis mais baixos de intensidade e ir migrando para níveis mais altos de intensidade. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Se você tem lipedema, você deve começar com um exercício de menor intensidade, mas vá progredindo, aumente a intensidade para que você consiga colher os benefícios das adaptações do exercício. O que é bem diferente de sempre treinar em baixa intensidade só porque você tem lipedema, que é o que é recomendado na maioria dos casos, é o que a gente encontra por aí, indicação de treinamento apenas em baixa intensidade para as pessoas que têm lipedema. Além disso, já está descrito na literatura científica que nem sempre há relação de inflamação com o aumento da massa muscular. Ou seja, nem sempre vai precisar ocorrer inflamação para que a gente consiga aumentar a massa muscular. Uma quantidade crescente de literatura mais recente, mais atualizada, agora sugere que a prática do exercício físico induz esse efeito anti-inflamatório não apenas em função do treinamento, não apenas analisando esse efeito crônico, mas também exerce esse efeito anti-inflamatório de forma aguda, ou seja, aquela sessão de treino não necessariamente vai gerar inflamação. É o que trouxe esse artigo que foi publicado em 2020. Vou deixar a imagem dele aqui para vocês. Segundo esse artigo, a contração muscular promove o aumento da liberação de uma substância que é chamada de IL-6. Essa substância, ela é um sinalizador do nosso sistema imune e ela está associada com o aumento da inflamação. Como essa substância aumenta durante o exercício, pensava-se que ela estava ali para aumentar a inflamação. Só que a IL-6 secretada pelas células do nosso sistema imune, de fato, ela vai induzir essa inflamação. Ela é chamada de citocina pró-inflamatória. Só que no nosso músculo, quando ela é liberada pelo músculo, ela tem um efeito anti-inflamatório. É tanto que ela é chamada de miocina. Eu vou explicar para vocês o que é uma miocina. Ou seja, no músculo, essa substância tem uma ação diferente. O exercício aumenta a produção de IL-6, dessa substância que geralmente é inflamatório em outros locais do corpo, só que esse aumento
não é para gerar inflamação quando ele é liberado no músculo. Esse aumento, o aumento de IL-6, é um sinalizador para a gente ativar dois mecanismos. Um que é a quebra de glicogênio hepático e outro que é para a quebra de gordura. Por quê? Como é que a gente armazena energia no nosso corpo? A gente consegue armazenar energia na forma de glicogênio. Esse estoque é pequeno, é a forma que a gente consegue guardar glicose no nosso corpo. A gente tem glicogênio dentro do músculo e glicogênio dentro do fígado. Só que esse estoque é bem pequenininho. A outra forma de armazenar energia no corpo é exatamente na forma de gordura. Quando a IL-6 é liberada pelo músculo, ela vai ativar uma sinalização para a gente quebrar esse glicogênio no fígado, porque o glicogênio muscular se esgota muito rápido, e também para a gente ativar a lipólise, que é a quebra, que é a queima de gordura. Então, esse mecanismo de liberação de IL-6 aciona caminhos para fornecer energia ao músculo que está sendo exercitado, ao músculo durante o exercício. Além disso, a ativação de IL-6, quando ela vai gerar inflamação, ela precisa de outros sinalizadores, como TNF-alfa, NF-κB, só que no músculo, a IL-6 é liberada sem a presença desses outros sinalizadores. Isso demonstra que a IL-6 no músculo não está ali para aumentar, para gerar inflamação. Outro fator ainda, uma célula do nosso sistema imune que aumenta a inflamação é o macrófago. Só que a gente tem dois tipos de macrófago. O macrófago que é chamado de M1, esse vai aumentar a inflamação, e um macrófago que é chamado de M2, esse consegue diminuir, esse tem um efeito anti-inflamatório. No músculo, os macrófagos do tipo M1, os macrófagos pró-inflamatórios diminuem durante o exercício. E os macrófagos do tipo M2, os macrófagos anti-inflamatórios, aumentam durante o exercício. Esses achados, esses resultados demonstram que o exercício pode promover de forma aguda um ambiente anti-inflamatório também. O que eu quero chamar, o que eu vou reforçar aqui? É muito claro que o treinamento tem esse efeito anti-inflamatório. Só que o efeito de uma única sessão, de um treino, acreditava-se que gerava inflamação e era por isso que se indicava apenas exercícios de baixa intensidade. Esse artigo demonstra que não necessariamente um exercício de maior intensidade vai gerar inflamação, que o resultado de forma aguda, que uma única sessão de treino também pode exercer esse efeito anti-inflamatório. E o que eu quero deixar bem claro aqui para você? Não tenha medo de praticar nenhum tipo de exercício, particularmente os exercícios que tiverem uma intensidade maior, por receio desse exercício aumentar a inflamação. O que você não deve fazer de jeito nenhum é fazer um exercício leve demais, porque senão ele não vai gerar adaptação muscular, adaptação metabólica, e você não vai colher todos os benefícios do exercício. Comece em uma intensidade menor, principalmente se você vai começar a realizar algum exercício físico agora, se você está sedentária. Comece sim em uma intensidade menor, mas vá avançando, vá aumentando a intensidade para que você consiga gerar todas essas adaptações. Eu disse para vocês que a IL-6 é chamada de miocina. E o que são miocinas? Por que o exercício é tão anti-inflamatório assim? Exatamente porque o exercício consegue liberar essas miocinas. Miocinas são um conjunto de proteínas sinalizadoras e elas conseguem sinalizar para o próprio músculo, para tecidos que estão perto do músculo e para regiões longe do músculo, porque essas miocinas conseguem exercer a ação de hormônio. Elas têm essa função endócrina também. E isso explica por que o exercício físico
é tão bom para prevenir demências como Alzheimer, prevenir falta de memória, prevenir várias desordens cognitivas, exatamente porque o exercício consegue liberar esses sinalizadores que conseguem atuar longe do músculo, que conseguem atuar inclusive no cérebro. Miocinas, elas recebem esse nome porque elas são liberadas pelo músculo. Esse início da palavra mio vem de músculo. Então, são citocinas, são sinalizadores liberados pelo músculo durante o exercício físico, durante a contração muscular. Vejam o que a gente tem, então. Vou até colocar uma outra imagem aqui para vocês. De um lado, a gente tem um estilo de vida sedentário, um aumento das células de gordura, um aumento do tecido adiposo, e isso por si só já está muito bem relatado também, que a expansão da gordura vai aumentar a inflamação, vai liberar substâncias que vão gerar a inflamação. Por outro lado, a prática regular de exercício físico, pelo fato do exercício, pelo fato do músculo liberar essas miocinas, a gente consegue já ter um outro perfil completamente diferente. A gente consegue ter um perfil anti-inflamatório, a gente já consegue ter benefícios para o corpo todo que vão muito além do aumento de massa muscular, do aumento da força muscular. Vou falar para vocês algumas miocinas que são liberadas pelo músculo, existem várias. Vou falar de algumas. Como, por exemplo, essa eu sou apaixonada, é a irisina. A descoberta da irisina foi publicada em 2012 em uma das revistas científicas mais importantes que nós temos na área da ciência, que é a Nature. A irisina, ela é uma miocina que consegue fazer um processo que a gente chama de escurecimento das células de gordura. O que é isso? Nós temos dois tipos de células de gordura. Um tecido adiposo que a gente chama de branco, porque ele é mais parado, mais inerte, é mais difícil da gente queimar esse tecido, essa gordura branca. E um tecido adiposo que a gente chama de marrom. Ele é marrom porque a gente tem mais mitocôndria, que é uma organela que consegue queimar a gordura com mais facilidade. Então a irisina, pelo fato dela aumentar o número de mitocôndrias, ela consegue transformar esse tecido adiposo branco em marrom. Isso vai facilitar o emagrecimento. Vou listar algumas funções da irisina. Na célula de gordura, no tecido adiposo, a irisina diminui a formação de novas células de gordura, diminui a lipogênese e aumenta a queima de gordura, aumenta a lipólise. No fígado, a gente também favorece a queima, a utilização da energia, diminui esse armazenamento de energia. No músculo, a gente consegue queimar melhor essa gordura. No cérebro, a gente consegue ter regulação melhor da fome e saciedade, a gente consegue regular melhor o apetite, a gente consegue liberar substâncias que vão favorecer a formação de novos neurônios, que vão melhorar o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, a gente tem a atuação da irisina melhorando a resistência insulínica. A insulina é um hormônio-chave também no controle do lipedema, porque a insulina elevada é uma das principais causas de inflamação crônica. Como a gente precisa reduzir a inflamação para controlar melhor o lipedema, a gente precisa olhar com muito cuidado para a insulina, porque o nosso objetivo vai ser também reduzir o nível desse hormônio. E a irisina consegue melhorar a resistência à insulina. A irisina consegue melhorar o metabolismo, a queima de gordura, consegue melhorar a função cerebral, consegue melhorar a massa óssea. Então é uma miocina extremamente importante e ela só é liberada pelo músculo esquelético durante um exercício físico. E a liberação dessa irisina, ela está diretamente relacionada com a intensidade do exercício. O que significa isso? A gente libera mais irisina quanto maior a intensidade do exercício. Mais um motivo para você não se exercitar
apenas em baixa intensidade. Uma outra miocina liberada pelo músculo durante o exercício é a IL-15. Essa miocina vai estimular a síntese de proteínas no músculo, vai estimular o aumento da massa muscular. Nas células de gordura, ela vai diminuir o acúmulo de gordura lá dentro da célula, que é chamada de adipócito. Então, uma outra miocina que vai exercer um papel importantíssimo para o controle do lipedema. Uma outra, chamada de BAIBA, ácido beta-aminoisobutírico. Essa miocina ajuda a aumentar a oxidação de gordura, diminui a formação de gordura, consegue exercer um efeito anti-inflamatório. Esses foram apenas alguns exemplos de miocinas que são liberadas pelo músculo. Existem várias outras e eu listei esses exemplos para que ficasse bem claro para você a importância do exercício físico para o controle do lipedema. E agora que você já entendeu por que o exercício físico é essencial para você, quais são as dicas e orientações para você começar a se engajar numa modalidade esportiva ou para você escolher qual a melhor modalidade? Quais são as dicas que eu te dou? Primeiro, para quem vai começar a praticar exercício, para quem ainda está sedentária, iniciar um programa de exercício físico pode ser desafiador para pessoas que têm lipedema, exatamente por causa da dor, por causa do inchaço, mas acredite, o exercício físico pode trazer muitos benefícios para você. Se você não sabe por onde começar, se permita experimentar diversas modalidades esportivas e encontre uma que você goste para que você se identifique e para que você consiga manter a adesão, porque o exercício físico deverá ser realizado para o resto da vida. A ideia é que você se exercite regularmente de forma contínua. Então você precisa gostar do exercício, porque ninguém consegue engajar, ninguém consegue manter a adesão no exercício que não gosta. A pessoa que começa a praticar um exercício sem gostar daquela modalidade, ela faz 1 mês, 2 meses, no 3º mês ela já desistiu daquele exercício. Se você acha que não gosta de nada, experimente outras coisas. Comece devagar, com sessões menores, mais curtas, vá aumentando gradualmente tanto a duração quanto a intensidade do exercício. Isso vai ajudar a evitar lesões, vai te ajudar a não inflamar o seu corpo. Estabeleça metas realistas. Comece com metas pequenas. Isso pode incluir se exercitar 1 ou 2 vezes por semana. Aumente, depois passe para 3 vezes por semana, até que você chegue no cenário de se exercitar 5, 6 vezes por semana. Porque à medida que você for cumprindo essas metas, isso vai aumentar a sua motivação, isso vai aumentar a sua confiança, vai te ajudar a manter a adesão nesse exercício. Uma outra dica é se envolver em atividades coletivas. Os exercícios em grupos são extremamente agradáveis, porque você consegue envolver o caráter lúdico, o caráter da brincadeira, o aspecto social na modalidade esportiva. Então, para quem não gosta muito de realizar exercício, se você começar de uma forma individual, pode ser um tiro no pé. Experimente fazer exercícios em grupo, pratique a consistência. A consistência é mais importante que a intensidade. A intensidade aqui no sentido de você decide começar a se exercitar e de repente você começa a se exercitar 7 vezes por semana. Na 3ª semana você já não quer saber de exercício físico mais. Então é melhor você ir começando aos poucos, ir progredindo e manter a consistência do que nadar e morrer na praia. Tente manter uma rotina regular de exercícios, mesmo que ela não esteja dentro do que seria ideal. Se o seu objetivo é treinar 4 ou 5 vezes na semana, mas nesse momento que você consegue fazer são 2 sessões de exercício físico, isso é melhor que não fazer nada.
Ouça o seu corpo. Preste atenção aos sinais do seu corpo e ajuste a sua rotina conforme necessário. Se você sentir dor excessiva ou desconforto, diminua a intensidade, descanse. Tente observar o que o seu corpo está querendo dizer. Em relação aos exercícios na água, de fato, para quem tem lipedema, eles são maravilhosos, porque a pressão exercida pela água no nosso corpo, que é chamada de pressão hidrostática, ajuda a comprimir os vasos sanguíneos, ajuda a comprimir esses vasos periféricos, e isso vai facilitar o retorno do sangue dos membros inferiores para o coração, vai facilitar também o retorno da linfa dos membros inferiores para o coração, o que vai favorecer a diminuição do inchaço, do edema. Então, realmente, praticar exercícios na água para quem tem lipedema é uma excelente estratégia, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso a uma academia com piscina ou então a um clube próximo de casa. Se esse é o seu caso, não deixe de se exercitar só porque você não tem uma piscina disponível para você. Para mim, o combo perfeito é a junção de um exercício de força mais um exercício aeróbico, mais um exercício cíclico. Os exercícios de força, o treinamento de força é um dos métodos mais eficazes para melhorar o desempenho esportivo, para promover aumento da massa muscular, aumento da força muscular, para melhorar as capacidades de equilíbrio, coordenação, velocidade, potência. O treino de força, para mim, na verdade, ele é essencial para todo mundo e é a base, inclusive, para qualquer modalidade esportiva. O treino de força para as pessoas que têm lipedema também vai ser essencial para aumentar a massa muscular que está reduzida no lipedema. Quais são as possibilidades, quais são os tipos de treino de força? O mais clássico é a musculação, mas você pode optar por fazer um exercício com o próprio corpo, um crossfit. Quando a gente junta treino de força com exercício aeróbico, eles vão atuar, um complementa o outro, e isso vai maximizar o efeito de reduzir a inflamação, reduzir a dor, reduzir o inchaço. E aqui eu reforço, se você não gosta muito de treino de força, se você não gosta muito de musculação, embora para mim essa seja a combinação perfeita, já existe aquele ditado, né? Antes feito que perfeito. Se você não gosta de exercício aeróbico ou se você não gosta da musculação, é melhor fazer qualquer modalidade esportiva do que não fazer nada. Então, se você me perguntar qual é o melhor exercício físico para você, eu vou te responder. O melhor exercício físico para você é aquele que você consegue manter adesão, é aquele que você consegue realizá-lo continuamente. Se você conseguir juntar um exercício de força junto com um exercício aeróbico, você pode ir para uma academia, fazer musculação e depois uma aula cíclica, um spin, por exemplo. Essa é a combinação que eu considero perfeita, mas se você tem algum impedimento ou se você não gosta dessa combinação, é infinitamente melhor você fazer qualquer outra modalidade esportiva do que não fazer nada. Por fim, respondendo à pergunta do vídeo, quem tem lipedema deve fazer apenas exercícios de baixa intensidade? Definitivamente não. Para a pessoa que está começando, realmente ela precisa começar em uma intensidade menor, para ela não ter lesão, para ela não agravar o quadro de dor, mas ela precisa ir progredindo, você precisa ir avançando e ir aumentando a intensidade, porque é só com o aumento dessa intensidade que você vai gerar adaptação muscular, adaptação metabólica, e é assim que você vai colher os benefícios do exercício físico no controle do lipedema. Eu espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouco esse receio do exercício físico mais intenso para pessoas que têm lipedema. Se você gostou, deixe seu like.
Se você conhece alguém que tem lipedema, envie esse vídeo. Um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo.